Olá, alma maravilhosa! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fofoca Astral, onde a gente vai falar temas sobre espiritualidade com muito bom humor. E nada melhor do que ter esse grande amigo e parceiro para a gente tocar esse projeto, que é o meu amigo Edu. Bem-vindo, Edu! Obrigado, Gi. Isso. E aqui a gente vai trazer dos melhores assuntos, claro, especialmente espiritualidade, sobre as energias que estão ao nosso redor, o que que a gente atrai para a nossa vida, né? O que que a gente pode, como a gente pode mudar essas energias que muitas vezes a gente não quer, né? A gente está atraindo aquela coisa errada, por exemplo, né? E receber, vamos trazer direcionamentos para transformar a sua vida. Então, senta aqui com a gente, vem escutar o nosso Fofoca Astral. Ai, que maravilha! Então, para o pessoal que está chegando, esse é o nosso primeiro episódio. A nossa ideia é, naturalmente, a gente vai trazer isso, que é a forma com que eu e o Edu realmente vivemos a espiritualidade, e a gente se diverte muito, né, com coisas sérias, mas a ideia é realmente trazer esse tema com mais leveza, né, porque a gente sabe que muitas pessoas acabam não olhando para isso por preconceito ou por medo, né? Ou o que vai acontecer. Então, a nossa ideia é realmente abordar isso de uma forma muito divertida. E como nós somos apaixonados, né, pelo tarô, pelas cartas, a gente tem uma história também de conexão espiritual com esse tema, a gente vai trazer os nossos episódios de forma com orientações, digamos assim, com temas através das cartas. E nada melhor do que começar pela carta que a gente escolheu, né, para começar o episódio de hoje, que é o louco. Então, o louco, né? Seguir o destino ou criar o próprio caminho. Então, a gente vai falar sobre esses novos começos, sobre os riscos, sobre a coragem de se jogar no desconhecido, né? Como saber se a gente está no caminho certo ou não está no caminho certo, como saber o que é um impulso e o que é uma intuição. Então, de uma forma leve, né, Edu, a gente vai fazer esse bate-papo aqui com a ideia de falar da carta do louco, mas e aí, né? O que é o destino? O que é o nosso caminho? É a gente mesmo que faz? Uhum. É muito interessante isso, né, Gi? Porque falar sobre o louco, sobre seguir o destino ou criar o próprio caminho, porque acredito que a maioria das pessoas hoje em dia elas não sabem que elas são capazes de criar o próprio caminho, né? A gente acredita e tirando da minha própria experiência, por exemplo, né, crescendo em família católica, por exemplo, Sim. onde nós crescemos e a ideia é baseada que tem alguém que manda na sua vida, né? E se você não cumpre certos requisitos, acaba que Obrigado. é, vai ter o juízo final, não é? A gente vai ser julgado ou a gente tem que pedir perdão pelos pecados para poder receber algo bom. Então, a gente passa a viver a vida basicamente através de certas regras inconscientes que a gente acha que está seguindo, né? Porque, de certa forma, eu posso colocar assim, da minha parte, por exemplo, eu cresci, como eu cresci em família católica, né? A gente é ensinado a seguir a religião, né? Seguir a igreja, só que sem se orientar, por exemplo, lendo a Bíblia. Né? A gente vai para receber a palavra, escuta, e acaba que a nossa mente, como ela é super criativa, né, acaba criando várias regras. Então, essas regras que a gente coloca no nosso próprio caminho, de tem que fazer o bem, né? Mas chega a ser uma coisa um pouco distorcida na nossa cabeça, né? Incoerente, por exemplo, porque a gente faz o bem pensando no próprio bem-estar, muitas vezes, né? Até que chega algo maior acontece, e aí corre, pede perdão, porque eu acho que talvez eu não vá conseguir o emprego que eu quero, porque Deus, né? Eu fiz algo contra Deus, eu fiz alguma coisa. Então, acaba que a gente cresce, né, nesse caminho, nesse mar de Limitação, crença, né? exatamente. E acaba que a gente não faz ideia, né? E se eu consigo realmente viver algo que eu quero, ou se é algo do destino, né? O destino
que se a pessoa vem de um caminho religioso, significa que o destino está na mão do famoso Deus, que ordena tudo e manda em tudo, né? Sempre colocando o externo como o fator que nos direciona, né, Edu? Eu acho que a gente pode falar com muita propriedade por ter circulado em todos esses mundos, né? E foi uma construção de compreender e entender isso. E hoje a gente consegue vir aqui falar porque a gente realmente consegue manifestar as coisas na nossa vida, né? Porque a gente assumiu esse papel de crítica, querendo ou não, a gente olha com um olhar mais crítico sobre as coisas, de questionar realmente, né? A maioria vem de uma... Eu acho que a maioria das pessoas que vão nos ouvir aqui também tem essa mesma clássica, né? De vir porque o catolicismo, na verdade, é quase que assim, mesmo eu não sendo, eu vou lá e tenho que batizar meu filho, né? E isso também é uma crença gigante, porque se não batizar a criança, ela vai ficar com o pecado. Gente, é tão profundo isso, né? E tá tudo bem se faz bem, se faz sentido ir lá e batizar, né? Eu realmente fiz, né, todos os passos ali dentro da igreja, e só que a gente entra num questionamento, né, quando a gente vai viver as experiências religiosas, a gente começa a questionar algumas coisas. E para mim foi fundamental passar por todos esses lugares, para mim me ajudou muito no meu desenvolvimento também como ser humano, como pessoa. Eu acho que a religião, ela dá uma direcionada, assim, né, mas que a gente sempre tem essa capacidade de questionar, porque são pessoas fazendo igreja, né, Edu? Eu sempre falo isso, né? São pessoas fazendo a igreja, são pessoas fazendo o templo, e pessoas são seres em desenvolvimento e que também erram, né? Então, quando Exatamente. a gente bota essa responsabilidade tão grande, né, da perfeição, ali na frente a gente vai se decepcionar. E isso vale para tudo, né? Sim, exato. E assim, claro, Gi, eu tenho alguns exemplos muito interessantes para falar sobre isso, né? E só que assim, é importante. Por que que a gente começou por que que, na verdade, eu comecei falando sobre a questão da igreja, né? Porque para que a gente traga para a mesa, posso colocar assim, que a gente veja, porque tem muitas coisas que às vezes a gente não sabe porque a gente está agindo de certas formas, ou porque a gente carrega alguns medos nas nossas vidas. Tipo assim, tá, então agora eu vou criar o meu próprio caminho, né? Vou seguir as técnicas lá, ou vou fazer uma jogada de cartas para saber o que eu posso fazer, né, para poder melhorar o meu financeiro, ou atrair o parceiro ou a parceira ideal. Só que acaba que no processo em fazer o que tem que fazer, né, ou simplesmente mudar uma atitude, ou mudar um certo tipo de pensamento, a pessoa começa a ter medo, vamos dizer, que tá lá, vou fazer minha afirmação para atrair o trabalho perfeito. Só que no momento que a pessoa está fazendo as afirmações, né, ou visualizando ou meditando aquele caminho perfeito, acaba que entra alguns medos. E aí a pessoa não sabe. Os medos e as dúvidas começam a entrar ali naquele momento, né, de conexão, por exemplo, um momento de manifestação, posso colocar assim. Aí acaba que as pessoas ficam cheias de medos e dúvidas e elas não sabem o que está acontecendo ali, né? E é importante tocar novamente, como você falou, né, que no Brasil, por exemplo, e aqui, a gente cresceu no meio católico, por exemplo, e tem que lembrar que o Brasil é um país que foi catequizado, né? Como você falou que as pessoas têm medo de batizar, por exemplo, se não batizar a criança, mas o Brasil em si, ele tem, na história do Brasil em si, ele foi um país que foi catequizado pela igreja, né? Então a igreja modificou, por exemplo, os nossos indígenas, modificou toda a população, né? Por causa do poder da igreja. E é incrível, e tem como ser notado isso, por exemplo, entre parênteses, se nota essa diferença quando você consegue sair do país e notar em alguns outros países diferentes.
O que é isso? Hoje, né, como eu moro aqui em Montreal, no Canadá, nós temos muitas igrejas, mas muitas igrejas já estão completamente fechadas. Nossa. Foram vendidas. Por quê? Porque teve esse passado de catequizar os índios, só que quando foi descoberto, a população se revoltou contra a igreja e a igreja perdeu poder aqui nessa cidade. Então, é incrível notar isso no Brasil, por exemplo, como a igreja ainda tem voz em algumas coisas na nossa sociedade. Então, a gente tem como perceber que muitas crenças existentes no Brasil, elas são dependentes ainda de religiões. Então, acaba que quando a gente quer sair ou modificar algo na nossa vida, se a gente tem a ideia de que existe aquele Deus sentado no trono que ordena a vida, acaba que eu vou sempre me sentir sem poder algum para modificar minha vida. Né? E eu acho que é importante falar, né, existe um movimento muito grande aqui de... Eu acho que tudo que eleva a pessoa espiritualmente, ele é válido, mas desde que não aprisione. É bom deixar muito claro que a gente não é contra nenhuma religião, nada, nem igreja, né? Mas a gente quer que tu viva essa espiritualidade de uma forma muito leve. Então, se faz bem ir na igreja todo domingo, ir na missa, ou ir no centro de Umbanda, tomar teu passe no centro espírita, isso é muito bom, é muito positivo. Mas no momento, que é isso que a gente está querendo falar, né, Edu? No momento que tu acha que se tu não for na missa do domingo, a tua semana não vai dar certo, aí é que mora o grande perigo, né? Então, tudo que for leve, tu circula e tu vai. Mas o momento que tu achar que é esse poder, né, que a gente está querendo falar, né, tu cria o teu próprio destino, ou tu cria o teu próprio caminho, ou tu acha que é um destino isso, que se tu não for lá, a coisa não vai acontecer, né? Então, só para deixar claro, né, que a Gil e o Edu são contra agora as religiões. Não, a gente quer trazer a espiritualidade de uma forma leve, o tanto quanto a gente consegue viver hoje, né? Exatamente. E eu vou... como é que diz? Esqueci a palavra, perdão, mas vou usar a mesma palavra que você usou sobre que é importante refrisar, eu acho, a palavra. Como você falou, é realmente viver a espiritualidade. Porque há essa ideia onde como é que eu posso fazer novos caminhos ou trilhar novos caminhos se eu carrego velhas ideias? Se eu carrego velhas crenças que me aprisionam, por exemplo, né? Então, é importante lembrar que, claro, eu não sou contra a religião de forma alguma, né? Eu frequento alguns lugares, por exemplo, quando eu sou convidado, quando eu tenho oportunidade, quando eu viajo, eu gosto de frequentar as igrejas para sentir a energia de cada uma, por exemplo. Porque é importante lembrar que a espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, né? E aquilo, como você falou, sim, as pessoas dentro da religião são humanas, elas são capazes de errar, e não significa que porque aquela pessoa seguiu o curso, se formou e etc, e está ali, vamos dizer, é o melhor, né? É igual os médicos, é igual toda profissão. Existem pessoas que vão se dar muito bem e ter uma profissão maravilhosa e ser ótimos profissionais, como tem outros que vão ser profissionais que não vão seguir nada, não vão seguir ética, vão causar alguns problemas. Então, acontece a mesma coisa dentro das igrejas, né? Então, é importante lembrar isso, que nós não temos nada a ver, mas a ideia é realmente as pessoas começarem a viver uma espiritualidade mais livre. De tipo assim, eu sei que, por exemplo, se eu sair da igreja, Deus não saiu de mim. Eu não ia estar fora Fechou a porta da igreja, acabou. Acabou as bênçãos, né? Ai, Deus do céu. Então, e eu tenho um exemplo para comentar rapidinho, que a família do meu parceiro, na verdade, ele tem uma comunidade, né, deles, e eles se reuniram para comprar uma igreja que eles iam sempre, porque a igreja passou a não receber mais benefícios, por exemplo, e não conseguia se sustentar. Então, eles tiveram que se reunir e comprar para manter, porque era uma igreja que a comunidade toda ia no domingo, né, a comunidade filipina aqui no Canadá. Então, eles compraram a igreja,
e as pessoas que frequentam a igreja são elas que sustentam a igreja, certo? Então, tinha um padre que era maravilhoso, todo mundo adorava o padre, porque realmente tinha, né, palavras bonitas, palavras amorosas e tal, e o padre morreu. Então, trouxeram outro padre, e o novo padre que chegou, ele é super político, super arrogante, super manipulador. Então, por exemplo, ele viu que os jovens não estavam frequentando a igreja, ele começou a pregar, fazer as pregações dele, dizendo aos pais que os pais não sabiam o que os filhos estavam fazendo na rua, e que estavam se envolvendo com drogas, já que algumas drogas são permitidas aqui, né? Então, acabou que os pais chegavam em casa com aquela ideia, porque o senhor lá, né, padre, que tá, uma autoridade falou, e acabava gerando confusão dentro das famílias, dentro da casa das pessoas. E aí, essas pessoas, geralmente mais velhas, né, não questionam nada, só seguem, porque é uma autoridade para eles, sempre foi. Acabava que, né, um dia meu namorado chegou em casa e falou, nossa, minha mãe está completamente com as ideias muito malucas, porque o padre começou a dizer que eu estava frequentando isso, e que estava bebendo todo final de semana, e me drogando, e por isso estava me afastando de Deus. E aí, ele teve que falar com a mãe, mostrar alguns exemplos comparando o antigo padre e o novo padre, para ela acordar de uma certa forma. E quando ela percebeu o que estava acontecendo, que ela foi para a próxima missa, ela viu pura manipulação acontecendo do padre. Então ela se retirou. E aí ela voltou alguns meses depois, e quando viu, o padre começou a tirar, por exemplo, as pessoas que eram do lado do outro padre, começou a trazer pessoas novas para a igreja, e agora essas pessoas a trazer fofoca para ele, e ele jogar contra as pessoas no domingo, para manipular as pessoas, para trazer mais dinheiro. Só que o dinheiro que eles doavam para a igreja antes era para as reformas, para o teto, para essas coisas que acontecem na estrutura física. O padre começou a criar um quarto diferente, reformou o quarto, colocou um guarda-roupa mais luxuoso, trocou de cama, trocou de celular. Então, é importante lembrar que são pessoas. Exatamente, são pessoas, e nem todo mundo, por exemplo, é iluminado ou espiritualizado, né? Então, o ponto principal é lembrar que a gente carrega algumas crenças que nos impedem de seguir e criar o nosso próprio caminho. Então, qualquer coisa que você esteja achando que está atada ao seu destino, que isso é destinado, ou está destinado por Deus, talvez tenha uma crença profunda aí. E é importante questionar, né? Questionar. Por que será que eu estou segurando isso? O que está me segurando que eu acredito que está me segurando, por exemplo? Né? Porque aqui a parte mais legal que eu gosto de falar. Destino é aquilo que a gente não pode mudar. Uhum. E o que realmente é o destino? É a nossa altura, é a cor dos nossos olhos, é a forma que a gente sorri, sabe? É o nosso físico, o cabelo natural, a cor natural. A gente não tem como tomar uma coisa e mudar a cor do cabelo, né? A gente muda por meios artificiais. Então, todas essas coisas que a gente não consegue mudar, o tamanho da nossa mão, dos nossos dedos, isso tudo tem a ver com destino. Já foi destinado desde que a gente nasceu. Né? Algumas manchinhas que a gente tem no corpo que já nascemos, né? O famoso de nascença. Então, tudo que está relacionado com o de nascença tem a ver com o seu destino. Todo o resto pode ser modificado, pode ser vivido de outras formas e pode ser criado como um novo. Nossa, eu nunca tinha pensado em destino dessa forma. Mas que incrível isso! Vamos observar um pouco. Entende? É só a gente observar. O que significa destino, por exemplo? Algo que está destinado, que já está concreto, que já está firmado. Então, como que eu posso ter o meu futuro firmado se ele não existe ainda? Exatamente. Não, é tão óbvio. Sabe o óbvio que a gente nunca parou para olhar, porque a gente está tão mergulhado dentro dessas crenças, porque eu acho que quando a gente fala nesse grande despertar espiritual, despertar da consciência, que a gente bate tanto nisso, né, do que tem vendedor de milagres, né, é algo muito pessoal e individual tu querer realmente despertar.
E despertar é isso, o Edu falou isso e fez sabe, a minha cabeça parece que foi assim, uau, que incrível, mas é óbvio que é isso, né? Eu não consigo mudar aquela característica física, aquilo que eu realmente vim. Isso é a minha destinação de viver nessa forma, né? Porque a nossa alma, não, a gente não precisa nem falar, né? Mas a forma que eu vim é o meu destino. E sobre todo o resto, Uhum. é a gente que faz o nosso caminho. E agora eu vou dar um outro exemplo para que vai ficar bem mais legal de se ver, né? Porque, tipo, ok, tem o destino, que são as coisas que eu não posso mudar. E criar o próprio destino é como, por exemplo, eu e você, Gi, nós somos destinados a ter problemas nos olhos que a gente não consegue ver sem óculos, certo? Sim. Então, por exemplo, isso aqui é o meu destino, certo? Meu destino que eu não posso mudar, não consigo ver muito bem, etc. Criar Inclusive, o próprio caminho é o seguinte: eu estou criando o meu próprio caminho, escolhendo colocar um óculos nesse exato modelo, certo? E eu mudo um pouco minha aparência. Se eu pego um outro óculos e coloco, eu estou criando dentro do próprio destino, uhum, entende? Então, é uma coisa bem óbvia que a gente cria uma possível mudança dentro do destino, por exemplo, né? Que é também modificar as cores do cabelo, por exemplo, né? Colocar uma maquiagem. Então, tudo isso você está criando uma realidade dentro daquilo que está destinado. Ou seja, até mesmo aquilo que a gente chama de destino, a não gente significa muda um pouquinho. dar um pouquinho para algum objetivo, né? Então, é basicamente como se fosse assim, se você consegue colocar adornos naquilo que está destinado a ser, né? Colocar piercing, tatuagem, por exemplo, isso te modifica completamente, né? Porque você pode cobrir uma mancha com tatuagens, por exemplo, claro que não muda a realidade por baixo, mas por cima, você agora se mostra de uma forma diferente. Então, isso em si te ajuda a viver outras realidades, Uhum. certo? Então, dessa mesma forma, a gente consegue mudar o nosso próprio caminho, né, através dessas escolhas que a gente faz. Então, se eu escolher um óculos feio, por exemplo, e me cause uma distorção na minha aparência, e as pessoas, quando me veem, vão ter aquela impressão, né? Então, isso eu vou causar com algumas outras escolhas que dependam daquilo. Então, é importante lembrar que esses são os pequenos riscos, por exemplo, que a gente corre em não parar para observar que a gente está tendo coragem na não coragem. A gente acredita no que não é possível. Ou Uhum. seja, não tem como dizer eu não tenho coragem disso. Você tem coragem, mas significa que a coragem ela está sendo dedicada ao não acreditar, por exemplo. Né? Porque há muitos riscos em você se manter, por exemplo, na mesma situação por anos. Uhum. Há muitos riscos. Não é? Você se permite manter se repetindo sempre a mesma coisa, vivendo as mesmas coisas, por exemplo, existe um risco grande, né? E o risco, por exemplo, é você se aprisionar na sua própria ilusão, na sua própria realidade, né? E aí chega esse momento onde tem esse despertar, né? Que, como você falou, abriu sua mente com um exemplo, só que Uhum. despertar não acontece só espiritualmente, né? Ele é um despertar, por exemplo, do nosso mental, da nossa inteligência, de algo que às vezes a gente não consegue explicar. Teve o uau que algumas chaves clicaram aí dentro, Sim, né? totalmente. Então, são esses cliques que precisam acontecer primeiro, né? Para que você consiga prosseguir adiante. Então, que é E é como se basicamente. reforçasse, né, a nossa capacidade de manifestar mesmo. Então, quando realmente eu viro uma chave em relação ao destino, do que a gente foi manipulado a entender, né? Uhum, Porque eu acho que a gente pode ver no nosso caminhar, a gente foi manipulado por muitas pessoas. E
E às vezes de forma até inconsciente, porque é um manipulado guiando manipulado, que guia manipulado, que segue manipulando um monte de gente, né? E eu sempre tenho essa reflexão enquanto mãe, né? Enquanto pai e mãe, porque a maior manipulação que a gente faz é com os nossos filhos. O que a gente está plantando na cabecinha deles, né? Porque, querendo ou não, a primeira autoridade que a gente tem são os nossos pais. Depois o nosso professor, depois vai para as religiões, a gente sempre tem um guia, digamos assim, orientando, né? E até que a gente encontre dentro da nossa, do nosso questionar e tirando essas camadas, né? E tirando essas camadas. E sempre a gente vai poder tirar mais uma camada, né? Então, assim, é algo que parece tão óbvio, mas para mim, nesse momento, fez um sentido tão grande, sabe? E eu acho que a ideia é essa, né, Edu? E é tão bom a gente fazer isso e conseguir mostrar isso, que o que eu for falar vai dar um clique no Edu, o que o Edu vai falar vai dar um clique na Gi. E a ideia é essa, que vocês que estão aqui ouvindo tenham vários cliques em sites e saiam realmente com uma visão diferente das coisas, né? Isso é realmente promover um despertar da consciência, porque no momento que tu enxerga algo que tu não estava vendo, a tua consciência despertou. E vai funcionar se tu agir diferente, né? Porque não adianta despertar e não agir, a ação é toda a modificação, né, do processo. Então, é impressionante mesmo, assim, eu tipo assim, gente, mas claro, né? É claro isso. O destino é algo que é muito. É aquilo que é fixo. E o que não é fixo, tudo pode ser modificado. Exatamente. E como terapeuta, Edu, eu ouço muito isso. Ah, não, porque meu destino é esse, porque eu vim para viver isso, porque é só sofrimento, é só castigo, não sei o quê. Claro que a gente sabe, né, que tem padrões, por trabalhar muito com constelação, a gente percebe que realmente às vezes a gente está repetindo um comportamento, mas não é destino, porque a gente muda, fazendo um corte e olhando para isso, né? Então, para mim realmente fez muitas, eu conectei com várias coisas essa informação, que talvez para as pessoas vai conectar diferente, mas para mim fez muitas conexões, né? E, E é isso, né? A nossa própria escolha de vir aqui depois de um tempo, a gente se permitir a vir compartilhar de novo, né? A gente vai buscando esses chamados aí. E a gente podia ter ficado lá, quietinho, dormindo. Seguindo o fluxo que estava natural, né, das coisas. Exatamente. E, e é importante falar, Gi, que porque a gente, eu vejo isso principalmente, né, pela diferença de clientela, onde eu tenho a minha clientela brasileira, por exemplo, né, e a minha clientela daqui, por exemplo, da América do Norte, a diferença que há onde nos valores em reconhecer, buscar uma ajuda, no sentido de parece que tem algo em alguns brasileiros que é como se tivesse, sabe, é como se as pessoas fossem buscar uma leitura de cartas, mas tem que ser escondido, sabe? Tem que ser como se estivesse fazendo uma coisa errada, sabe? Não, eu quero uma leitura de cartas, ou tipo assim, alguém comentou em uma festa meu nome, e aí depois essa pessoa, ao invés de perguntar no momento, vai lá no cantinho e diz, ei, me passa o número do Edu que eu quero falar com ele, né? E aí, tipo, você pode fazer uma leitura para mim quando não tem ninguém em casa, porque eu não quero que ninguém saiba. Sim. Né? Nossa, isso tem muito. E é interessante ver isso. Eu sinto isso do preconceito com tirar cartas. Até em assumir, claro, como eu dou muito curso, né, nessa área, eu vejo que o tarô ele é um tabu ainda sobre o que vão pensar
se eu começar a ler cartas? Uhum. De medo de assumir essa habilidade, né? E isso vem carregado de histórias que foram contadas, de crenças, né? Então, existe sim um preconceito muito grande com a leitura de cartas, e é tão dual que as pessoas amam. Elas amam, elas querem, são as sessões que, se a gente divulgar, a gente vai mais vender, e ao mesmo tempo é o que mais as pessoas querem esconder. Sim, exatamente. E é incrível ver, por exemplo, como que essas chaves viradas, sabe? Por exemplo, muitos clientes que eu já atendi até hoje, eu posso dizer que 80% dos clientes que eu já atendi sempre têm chaves viradas, por causa que elas vêm com a ideia de que eu preciso, por exemplo, mais dinheiro, né? E é uma das coisas, por exemplo, como a forma que eu trabalho com as cartas, que foi muito diferente, porque eu nunca estudei para fazer como estão nos livros, né? Eu sempre deixo que as cartas falem comigo, por exemplo. Então, é tanto que, às vezes, eu compro alguns baralhos que têm uma ilustração belíssima, mas as ilustrações são tão diferentes que as cartas não falam comigo da mesma forma, sabe? E aí eu nunca uso para atender as pessoas. Eu uso só para apreciar mesmo, sabe? Então, é incrível. Por que eu estou tocando nisso? Porque dessa forma que, às vezes, as pessoas podem estar travadas em algum momento, né? E elas não sabem, por exemplo, eu queria tanto falar com a Gi, mas eu não sei o que fazer, né? Ou eu queria tanto uma mudança, mas eu não sei o que fazer. Então, acaba que existem pessoas que, por exemplo, não têm tempo de ficar paradas 8 horas por dia para meditar, por exemplo, ou, sabe? Ou parar para começar a estudar. E aí são esses momentos onde a gente, às vezes, não valoriza tanto o poder que tem, por exemplo, uma leitura com a Gi, né? Ou uma leitura com o Edu, por exemplo, porque as pessoas não valorizam isso. Então, voltando para o ponto onde eu falei que algumas pessoas vêm para mim, tipo assim, eu quero saber sobre relacionamento. E o que eu tive de gente já procurando por relacionamento. E aí, é engraçado porque as pessoas vêm com a ideia de tipo, sim, vai aparecer daqui a 2 meses, né? Só que as cartas, elas falam comigo do mesmo jeito que eu estou compartilhando aqui com você. Exato. E com quem está A gente já sabe a resposta, né? Então, é engraçado porque muitas vezes as cartas pontuam as crenças que a pessoa carrega e diz, olha, você precisa, por exemplo, largar de lado essa ideia que você não tem valor algum, ou que sua vida não presta e não tem nunca sucesso, porque está linkado à sua forma, está linkado essa manifestação que você quer de ter um namorado ou uma namorada, está linkado com esse comportamento que você está tendo. E aí, parece que, sabe, cai as fichas na pessoa, porque a pessoa vai lembrando de como que ela foi moldando isso e acreditando, e aí você vê que depois a pessoa aplica a mudança e de repente, bom, as coisas começam a surgir, ou os parceiros mais perfeitos e aliados começam a surgir. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que sempre tem algo ali que a gente precisa fazer um questionamento, né? Trazer um questionamento para que possa abrir um pouco a nossa mente, para que a gente saia desse quadrado que a gente se colocou e ver o que está lá fora um pouquinho, né? E que está linkado com o novo que a gente está colocando para dentro. E não é confortável, né, Edu? Eu sempre falo que, naturalmente, as pessoas buscam a leitura de cartas como a solução de algum problema. Ou escolhe para mim aquilo que eu não consigo decidir ou escolher. Uhum. E eu acho que a nossa diferença é realmente levar a pessoa para esse ponto de reflexão, né? Da gente conseguir, através, claro, da sincronicidade, né? Porque as cartas nada mais é do que uma sincronicidade, ela capta uma energia que já está presente ali e a gente consegue interpretar isso e fazer a pessoa enxergar, né? E muitas vezes, e na maioria das vezes, não vai ser aquilo que a pessoa quer como resposta, porque ela vem querendo uma afirmação daquilo que ela já escolheu. Uhum. E nem sempre é, Uhum. né? E a gente tem que ser muito honesto e sincero
e por isso que nem sempre é confortável, né? Mas se tu for buscar comigo ou com o Edu uma orientação, a gente realmente vai te orientar. E tu vai fazer o que tu quiser, porque o livre-arbítrio tá aí, né? Exatamente. Não vai fazer nada, mas a gente vai direcionar, olha. É muito interessante isso, né? Eu tenho feito umas experiências de jogadas rápidas, né? E aí é muito isso, né? Vem aquela voz assim, ó, hoje você vai, posta lá nos stories, 5 cartas, uma pergunta, uma orientação, R$ 35. É 2 orientações e R$ 50, não sei o quê. E eu vejo, ai meu Deus, vai brotar alguém querendo algo urgente para ter uma resposta, né? E aí vem aquilo e surge, e a pessoa começa a se bater enlouquecido, e passa um dia, ela consegue perceber que realmente era não fazia nenhum sentido aquilo que ela estava pensando, né? E é tão incrível isso, é tão incrível. E eu lembrei de uma experiência também, de uma sessão de hipnose de 2 semanas atrás. Uma cliente minha, ela não conseguia passar na prova de direção. Ela tinha feito já 7 provas e não passava em nenhuma. E aí, ela estava fazendo um curso e eu falei, vem fazer uma sessão de hipnose, com a intenção realmente de passar nessa prova. Porque o problema não é sobre a autoescola, não é sobre o dirigir, né? É algo muito mais profundo. Então, a gente, claro que capta a pessoa por um desejo que ela tem de conseguir passar naquele processo, né? Mas o que estava prendendo ela e travando era algo da criança. Era lá de uma crença da criança. E ontem ela mandou mensagem que conseguiu passar, e eu fiquei super feliz, porque realmente não era sobre a prova de direção, né? Ela conseguiu passar, e claro que foi uma conquista, e eu falei, celebra. Eu fico super emocionada com esses processos, sabe? Porque era algo tão profundo nela, que ela se libertou. Então, muitas vezes, o destino, não é meu destino dirigir. Eu não vim para dirigir. Eu não vim, nossa, se 7 vezes eu não passei é porque eu vou me matar dirigindo. É isso que a nossa mente faz, né? E era uma baita de uma mentira. Contada por ela mesma, né? Então, quando a gente consegue acessar isso, e ver que o caminho realmente é ela que percorre, que faz, através de uma mudança de visão, né? Ela deixou de ficar olhando lá para trás e ela olhou realmente para frente, ela foi lá e conseguiu. Então, é incrível, é muito incrível quando a gente consegue criar o nosso próprio caminho. Sim, demais. É muito incrível. E, assim, as pessoas, elas não conseguem identificar, tipo assim, tá? Por que as pessoas têm tanta resistência, né? De, por exemplo, se modificar ou de aceitar certas situações, porque tem a ver com a questão do caminho desconhecido, né? A nossa mente, ela gosta de repetição, ela gosta de, tipo assim, tem pessoas que não querem mudar a vida ou mudar de parceiro, que às vezes tem um parceiro abusivo e já sabe. A pessoa não quer mudar porque acaba que ela já sabe o próximo dia de como vai ser. Ela já sabe de domingo a domingo como vai ser a rotina. E ela já sabe como agir, o que dizer, o que não falar, como fazer, o que esconder, o que não esconder. Então acaba que as pessoas não querem, têm medo de seguir, de fazer diferente, porque é o medo do desconhecido. Só que esse desconhecido também é uma ideia que a gente criou na nossa cabeça, junto com a ideia lá do Deus que vai nos punir. É a mesma coisa, é o desconhecido, é quase que se eu tivesse ido e abraçar, né, o diabo, por exemplo, é o desconhecido, eu não sei o que é, então não posso ir. Só que tudo isso é apenas idealização, porque a gente não sabe como vai ser, a gente projeta as expectativas para o dia, mas você não sabe como vai ser o dia exatamente. Às vezes você sai de casa e de repente começa a chover. Ué, não estava previsto para chover. Mas choveu, e aí, o que é que você faz naquele momento? Você se adapta.
Então, existe o poder de adaptação em todos nós, seres humanos, porque a gente se adapta com os anos. A maior doença que existe hoje da humanidade é não lidar com o sair da programação e do controle, né? Então, a gente está perdendo essa adaptação que a gente tem, né? E aí entra a ansiedade, né? O medo, o desespero, porque se saiu do meu programado eu não sei lidar, e aí eu entro em conflito. Então, autoconhecimento, né, eu acho que realmente se autoconhecer, saber como a gente funciona, se perceber, é a grande virada de tudo, né? E tem que ter muita coragem para fazer isso, porque vai te exigir mudanças, né? Realmente tu vai sair daquela cadeirinha confortável que tu está acostumada, que às vezes é muito dolorida, mas tu está acostumado com aquilo. Então, não é um processo fácil, mas a vida é muito mais colorida, eu acho que a gente pode falar, né? A vida tem muito mais cor, ela tem muito mais sentido, ela tem muito mais estado de presença mesmo, né? Que é o que a gente tanto fala de contempla o belo, é tão simples. É tão simples, né? E tudo que a gente fala que não, não sei como é, sabe? A gente já faz isso no dia a dia, né? Se você tem como parar, por exemplo, hoje em dia, e ficar ali no Instagram por horas, curtindo vídeos, rindo, ou compartilhando quando você vê algo bonito, maravilhoso, sim, existe isso. A questão é, a gente tem que só direcionar em outras direções, usar em outras direções tudo aquilo que já existe em nós. Porque a maior mensagem do louco, por exemplo, no tarô, é que ele entra em uma jornada, né, no desconhecido, só que em cada jornada que ele entra, ele realmente consegue viver aquela jornada, aprender o que tem ali, e quando tudo está aprendido daquela jornada, daquele ponto, ele vai adiante e se modifica para outra jornada. Então, mesmo quando aparece nas cartas do tarô, o louco, por exemplo, o mago em seguida, o louco se transformou no mago, ou seja, ele descobriu que existem aquelas qualidades, aquelas características dentro dele, e agora ele está agindo e usando como mago. Ou seja, somos nós. Nosso destino, o corpo está destinado a ser como é. Só que essa jornada de vida, ela está destinada a se modificar em diversas fases e formas. Só que a gente tem que parar de colocar o freio na nossa cabeça das idealizações, liberar um pouco mais e entrar nessa jornada de eu já vivi tudo que tem que viver aqui, está na hora de seguir adiante, né? E com isso você vai criando o seu caminho, né? Você vai criando as coisas que você gostaria de viver e vivenciar, e não tentar criar para tentar fugir do que você não quer ver. Né? A ideia é viver 100% aquilo que você precisa viver naquele momento, compreender o que você precisa compreender sobre você mesma e sobre aquelas escolhas que você fez que trouxe aquele resultado ao seu redor. E a partir daquele ponto, bom, parece que isso aqui tudo já está se repetindo. Se você vê que já está se repetindo, é porque você aprendeu tudo que tinha para aprender naquela situação. E está na hora de seguir adiante. E aí é você quem coloca o que eu gostaria de viver nessa minha nova jornada. E começar a projetar essas coisas boas e maravilhosas que você já vê ao seu redor nessa nova realidade e permitir que o universo faça o trabalho dele enquanto você faz o seu. Apenas se observar, se modificar, fazer novas escolhas e se permitir seguir uma nova jornada, sabe? Então... Eu peguei aqui o significado da carta do louco, porque realmente a gente tem sempre uma visão do louco como algo negativo, né? Então, assim, a carta do louco representa novos começos, coragem, espontaneidade, liberdade de seguir a própria jornada. Então, isso é autoconfiança, despertar, né? Compreensão, coragem de ser livre. Então, olha o quanto o louco
ele é despreocupado, né? E isso é muito, muito incrível. Eu acho que a nossa ideia, né, de recado com a Carta do Louco, né, a gente conseguiu compartilhar e nós vamos seguir aí, né, numa jornada de vários episódios. Eu vou dar um spoiler do próximo para que vocês já fiquem com vontade de assistir. Então, o próximo a gente vai falar sobre a carta da sacerdotisa, que é o poder da intuição, né? Como ouvir a sua voz interior. Então, muito obrigada a vocês que ficaram até o finalzinho aqui com a gente, né? Assistindo ou apenas ouvindo aí na tua rotina, no teu dia a dia. Muito obrigada, eu te espero no próximo episódio. Edu, gratidão. Gratidão, meu bem, e isso aí, esperamos vocês no próximo episódio do nosso Fofoca Astral. Adoro! Com mais fofoquinhas do universo. Até Isso aí, lá. até mais.